Deus abençoe sua vida. Você já tem um motivo para agradecer. É tendo a oportunidade de estar acordado nessa madrugada. Então já agradeça a Deus, meu Deus, obrigado por estar aqui. Obrigado por te buscar na madrugada, porque a tua palavra diz, eu amo os que me amam e os que me buscam na madrugada me encontrarão. Você está encontrando a Deus? De que forma você vai encontrar? Com um sorriso no rosto ou mal-humorado? Vamos falar com Deus. Pode sentar, por gentileza. Eu vou iniciar o culto de hoje com uma carta que a bispa já leu, se eu não estou enganado, uma ou duas vezes. Mas é tão impactante que nós precisamos sempre relembrá-la. Porque relembrar é viver. E é trazer à memória coisas que talvez você já esqueceu. Então aproveita, anote, lembre-se. Isso aqui é muito impactante. A filha de Billy Graham estava sendo entrevistada pelo Early Show e Jane Clayson perguntou a ela, como é que Deus teria permitido algo horroroso assim que acontecer no 11 de setembro? Anne Graham deu uma resposta profunda e sábia, como a gente vê aqui. É interessante que você tem que lembrar que 11 de setembro foi um baque nos Estados Unidos. E aquilo iniciou uma trajetória de início de guerras, início de terrorismo, início de muitas coisas que poderiam ter sido evitadas antes disso. A resposta dela qual foi? Eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair de nossas vidas. Sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? À vista de tantos acontecimentos recentes, ataques terroristas, tiroteio nas escolas, eu creio que tudo começou desde que Madeleine Merle, que foi assassinada, se queixou de que era impróprio se fazer oração nas escolas americanas, como se fazia tradicionalmente. E nós concordamos com a sua opinião. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia nas escolas. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, roubar e devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E nós concordamos com esse alguém. Logo depois, o Dr. Benjamin Spock disse que não deveríamos bater em nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque suas personalidades e informação ficariam distorcidas e poderiam prejudicar sua autoestima. O filho do Dr. Benjamin Spock se suicidou. E nós dissemos, um perito nesse assunto deve saber o que está falando. Então concordamos com ele. Depois alguém disse que os professores e diretores nas escolas não deveriam disciplinar nossos filhos quando se comportassem mal. Então foi decidido que nenhum professor poderia disciplinar os alunos. E detalhe, né? Há uma diferença entre disciplinar e tocar. Aí alguém sugeriu que deveríamos deixar que nossas filhas fizessem aborto, se elas assim quisessem, e nós aceitamos sem ao menos questionar. Então foi dito que deveríamos dar aos nossos filhos tantas camisinhas
quantas eles quisessem, para que eles pudessem se divertir à vontade. E nós dissemos, está bem. Então alguém sugeriu que imprimíssemos revistas com fotografia de mulheres nuas e dissemos que isso é uma coisa sadia, é uma apreciação natural do corpo feminino. E nós dissemos, está bem, isso é democracia. E eles têm o direito de ter a liberdade de se expressar e fazer isso. Depois de uma outra pessoa levou isso a um passo mais adiante. E publicou fotos de crianças nuas. E foi mais além ainda, colocando à disposição na internet. Agora nós estamos nos perguntando por que nossos filhos não têm consciência e por que não sabem distinguir o bem e o mal, o certo e o errado, por que não lhes incomodam matar pessoas estranhas ou seus próprios colegas de classe ou a si próprios. Provavelmente, se nós analisarmos seriamente, iremos facilmente compreender. Nós colhemos só aquilo que semeamos. Uma menina escreveu um bilhetinho para Deus. Senhor, por que não salvaste aquela criança na escola? A resposta dele, querida criança, não me deixam entrar nas escolas. É triste como as pessoas simplesmente culpam a Deus e não entendem porque o mundo está indo a passos largos para o inferno. É triste como não cremos, é como cremos em tudo que os jornais e TV dizem, mas duvidamos do que a Bíblia ou do que a sua religião que você diz que segue e ensina. É triste como alguém diz, eu creio em Deus, mas ainda assim segue a Satanás, que por sinal também crê em Deus. É engraçado como somos rápidos para julgar, mas não queremos nunca ser julgados. Como podemos enviar centenas de piadas pelo e-mail e elas se espalham pelo fogo? Se espalham como fogo, mas quando tentamos enviar algum e-mail falando de Deus, as pessoas têm medo de compartilhar e reenviá-las. Nessa época era usado e-mails, a gente sabe que hoje é WhatsApp, mensagem, Facebook, Instagram. É triste ver como material imoral, obsceno e vulgar corre livremente na internet, mas uma discussão pública a respeito de Deus é suprimida rapidamente nas escolas e no trabalho. Você mesmo que está me ouvindo, você pode não querer reenviar esta mensagem a muitos de sua lista de endereços porque você não tem certeza a respeito de como a receberão ou de como pensarão a seu respeito por lhes ter enviado. Não é verdade? Gozado que nós nos preocupamos mais com o que as outras pessoas pensam a nosso respeito do que com Deus, do que com o que Deus pensa a nosso respeito. Garanto que ele enxerga tudo em nosso coração, está torcendo para que você, no seu livre-arbítrio, envie essas palavras a outras pessoas. E ela finaliza dizendo, passe essa mensagem adiante. Se acha que ela tem algum mérito, se não, ignore e delete. Infelizmente, as pessoas estão pegando essas mensagens e fazendo isso aqui, ó. Rasgando. Ouvem a palavra de Deus e fazem isso aqui, ó. Jogam no lixo. Vemos que tantas pessoas estão nesse momento mandando mensagem. Ai, que saudade de ir para a igreja, que saudade de cultuar, que saudade de participar de um culto, que saudade de ouvir a palavra, de ouvir um louvor. Mas aonde você estava que você está com tanta saudade no dia de hoje? Você estava no lugar certo quando aquela porta estava aberta? Quando o pastor estava pregando 4, 5 vezes ao dia?
Quando você tinha oportunidade de ligar, de você orar, de vir ajoelhar, de vir cultuar no quarto de guerra, aonde você estava que essa saudade está tão grande agora? O espiritual precisa estar à frente de tudo. Mas vemos que tantas pessoas estão mais se preocupando com que pode pegar vírus dentro das igrejas do que no mercado, dentro do ônibus. É muito mais fácil pegar vírus dentro do mercado, é muito mais fácil pegar vírus dentro do ônibus, que você sabe que, pelo menos aqui em São Paulo, ele diminuiu as linhas, só para superlotar mais ainda. É tanta inteligência que você fala, ele não pode ser tão bobo assim, mas ele não é bobo. O objetivo é aumentar e não diminuir. Isso ele mostra com cada atitude, com cada decreto. Tem a mesma postura em relação a essas outras coisas? A oportunidade que você tem para vir na igreja, você é a mesma postura que você tem a oportunidade para você ir no mercado? Para você ir no shopping? Para você ir no parque? Para você sair no cinema, ir para algum lugar? Eu acredito que não, porque o medo que você tem de ficar sem carne, sem ovo, sem arroz, sem feijão, é muito maior do que ficar sem Deus. No final, nós não vemos o impacto que deveria. A palavra sai, a mensagem é falada. É engraçado que a bispa falou um dia aqui no culto, né? Eu lembro que foi no primeiro lockdown, né? Que foi em 2020. A história de um membro, né? Uma senhora, que ela foi à igreja e quando ela voltou para casa, a filha dela perguntou, onde você foi? Ela disse, eu fui para a igreja. Aí a filha dele, mas que você está doida, mãe? O que você vai fazer na igreja? Vai pegar vírus, tal, tal. E a resposta dela foi maravilhosa. Ela disse, você deveria estar mais preocupada com a sua vida, pois o meu nome está no livro da vida e o seu não está. Todos os dias na nossa vida temos a oportunidade de servir a Deus com integridade, temos a oportunidade de servir a Deus com fervor, ter uma vida piedosa, amá-lo, representá-lo, independente da implicância ou do incômodo que isso vai trazer para as pessoas que estão do meu lado, para os meus parentes, para os meus amigos, para a rede social. Eu lembro quando foi trocado o ministro da Justiça, né, o Sérgio Moro, quando foi colocado outro ministro, eles colocaram o nome dele, no final colocaram, e ele é evangélico. Eu lembro quando, recentemente, o Bolsonaro foi colocar e indicar mais um nome para um ministro, para o Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Cássio Nunes Marques. E ele disse, antes de indicar, eu vou indicar alguém terrivelmente evangélico. E o despacho que ele lançou há 2, 3 dias atrás, ele estava dizendo assim, se eu tivesse algo, esse é o despacho desse ministro evangélico. Porque um outro ministro chamou ele de covarde porque ele não foi junto com ele. Se eu tivesse algo a ensinar de direito a vocês, iriam até me apelidar de professor de Deus. Meu contributo é o silêncio. Não vou fazer réplica ou tréplica, e o meu silêncio é de respeito aos vossos divergências e aos que pensam de forma diferente. E sem nenhuma intenção de desqualificar nenhum dos argumentos lançados por vossas excelências. E eu gostei no final. Quem me conhece sabe que eu não me inibo com nada, e que não temo ninguém nesse plano. Sou temente apenas a Deus. E não estou dizendo as atitudes que ele está tendo, estou dizendo o que ele escreveu. Tá? Antes que você ache que eu estou gostando, que eu estou indicando, que eu estou validando, não. Só estou dizendo o que ele escreveu. Nós não vemos a mesma coisa quando os ministros passados, quando eram indicados, né,
Você não vê quando o outro era indicado falar, esse aqui é espírita, esse aqui é católico, esse aqui é umbandista, esse aqui é budista, esse aqui é hinduísta. Eles não falam. Porque sempre vem escrito, ele é evangélico. Porque sempre eles batam no mesmo ponto. Porque é um preconceito absurdo e nojento com tudo que é relacionado ao cristianismo. Simplesmente tudo, e vemos nesse tempo que o quanto eles estão sendo agressivos com as igrejas, isso você pode ver agora, igreja fechada. Pessoas vêm aqui ao redor de prédios e ficam vigiando, ficam ameaçando. Tinha uma senhora que saiu da casa dela, veio para entrar aqui para procurar se tinha aglomeração, porque se tivesse, ela ia denunciar. E é evidente o preconceito ao cristianismo. E cada vez mais isso tende a crescer, pois nós já estamos no tempo do anticristo. O anticristo já está entre nós. Vemos diversos sinais, ordem mundial, situações acontecendo, nova moeda querendo ser instaurada, nova economia, querendo quebrar tudo para levantar um salvador. E cada vez mais vão pressionar, e nós precisamos entender que estamos na última hora. A oportunidade que você está tendo aqui hoje, pode ser que não tenha na semana que vem. Pode ser que não tenha amanhã. Nós não sabemos até que ponto isso vai acontecer. Mas nossa confiança tem que estar estagnada, deitada, alicerçada no Senhor. A prova também que vemos o comportamento dos cristãos. Os próprios cristãos tendo falta de integridade, cristãos passivos. Vemos que tantas vezes vemos que cristãos aqui agindo como zumbis, onde manda vai para o lado, se manda para a direita vai para a esquerda. A gente está agora com várias igrejas fechadas no interior, e as pessoas não podem nem ir no mercado, não podem abastecer o seu carro. Tudo precisa de licença, tudo precisa de documento. A prefeitura diz que só vai sair multando e depois você recorre e você se vira. Os especialistas sempre vai estar falando de alguma forma que onde você deve ir. Algum mané que não sabe quanto é 2 mais 2 te indicando algo, falando o que você deve fazer, o que você deve comer, o que você não pode fazer. A gente vê, é impressionante como os crentes são levados. Tantos crentes que são bíblicos na teoria, mas são ateus na prática. E vão sendo levados, e vão sendo conduzidos. E quando a gente lê no livro do T.L. Osborne, o que ele falava era pura verdade. Que quando ele pregava na América, era completamente de como ele pregava na Índia, quando ele pregava na África. Na América ele não sentia fome. Na América o povo levantava, quando ele pregava, era vontade de ir no banheiro, era vontade de tomar água, era vontade de mexer no celular, era vontade de não sei o quê. E lá não acontecia muitos milagres. Mas quando ele chegava na Índia, quando ele chegava na África, surdo voltava a ouvir, cego enxergava, paralítico andava, morto ressuscitava, falando da África. Porque lá o povo tinha fome, o povo tinha sede, ele tinha sede de Deus. Na visão deles era a última oportunidade, a nossa vida a gente tem que viver dessa forma. Você não pode esperar que vai ter o amanhã.
Você não pode esperar que você não participou do culto do meio-dia. Pode deixar, eu não prestei atenção, mas eu presto atenção no das 15. Ah, mas não entendi, eu estava fazendo outra coisa, estava conversando, eu não entendi, mas vou participar do culto das 7h30, sem valorizar esse descaso. E muitas vezes nós paramos e pensamos, né, que continuar pregando e dando comida para quem já está farto, para quem já está gordo, dando alimento espiritual para quem já não tem mais fome. Eu lembro quando fui realizar um trabalho numa ocupação aqui, próximo aqui em São Paulo, uma ocupação pegando quase um quarteirão todo, tinha mais de 3.000 haitianos lá. Eu entrei lá, realizamos trabalhos, nós oramos, nós falamos, depois nós voltamos com alimento. E quando a gente desceu e estava todo preparado, muita comida, muito alimento a gente tinha lá, 3.000 pessoas. Não desceu 1% daquilo. Não vieram pegar por quê? Porque no dia era sopa. Eles não queriam sopa. Pessoas que, da mesma forma que são pessoas dentro da igreja, você entrega, você fala, você determina, você direciona, mas eles estão gordos, estão fartos da palavra. E quando voltamos, nós vemos que é interessante que a oportunidade vem todos os dias, mas se você não vê como um culto, como no dia de hoje é uma oportunidade, isso para você só vai ser mais uma palavra que vai ser esquecida amanhã na hora do almoço. Quando chegamos, nós realizando o trabalho na praça, nas praças, nós vemos aquele povo se matando. Um empurrando o outro, sem respeito nenhum, com fome, com sede, com necessidade de vestimento, de cobertor, de sapato. Completamente diferente daqueles que já possuem muito. Ou na visão deles, eles não precisam. Quando meditamos aqui na parábola do grande banquete, vemos que em Lucas 14:18, vemos, mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar a propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-la. Por favor, desculpe-me ainda. Outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. E essa aqui é a pura realidade. A própria Bíblia nos confirma aqui no Provérbios 27:7. Quem está satisfeito despreza o mel. Repita comigo, despreza o mel. Mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Fala comigo, até o amargo é doce. Eles não estavam famintos. Aqui é um povo farto, que pisa, que chuta o mel. Nós pregamos. Chegamos a pregar 8 vezes por dia, novamente, na época da pandemia, e todos os dias nós realizamos 4, 5 cultos, normalmente, essa é a nossa média. Tem igrejas que realizam 1 culto por semana, tem igrejas que já está meses, quase 1 ano já sem abrir. Pessoas que desprezam os cultos, a palavra, a mensagem, o evangelismo, os trabalhos sociais. Por quê? Porque está farto. E vemos tanta ingratidão, e a ingratidão não é conosco, porque nós temos aqui um propósito. A ingratidão é com o próprio evangelho. Tantas pessoas querendo ouvir a palavra ao redor do mundo, o próprio Osborne fala, quando pregava na América era uma coisa, mas quando pregava em países pobres era completamente diferente. Infelizmente não vemos essa fome que o Senhor manda ter na palavra dele. A bispa já falou
que orou a Deus que se ela realmente faria falta, se ela realmente deveria continuar pregando, continuar levando a mensagem para um povo que já tem tantas mensagens. Um povo que já tem igreja dali, você chega na Celso Garcia, tem um em cada quarteirão. Mas direcionar essa palavra para quem realmente precisa, para quem realmente quer, para quem realmente tem fome. E temos que fazer essa pergunta nós mesmos todos os dias. Se eu não tiver mais aqui, faça você mesmo essa pergunta. Se eu não estiver mais aqui, eu irei fazer falta? Se o Ministério Mudança de Vida não estiver mais aqui, será que ele vai fazer falta? Você como obreiro, você vai fazer falta. Você como líder, você vai fazer falta. Você como evangelista, você vai fazer falta. Qual é o impacto que estamos trazendo e levando para a nossa família? Na questão da fé, de comportamento, de integridade, de retidão, de exemplo. Se eu não fizer a diferença, então está tendo algo errado, muito grave na sua vida. Não importa o que as pessoas fazem, importa o impacto que eu estou deixando. Temos que olhar dentro de nós todos os momentos, se eu vou fazer falta, se o meu ministério vai fazer falta, se no seu trabalho, se você sair, você vai fazer falta, pela sua autoridade, pelo impacto que você deixa naquele lugar. Na sua casa você é uma autoridade. Nessa casa você é um sacerdote. Você causa impacto na sua família. Essas são as perguntas que precisamos ter a resposta, porque Jesus nos chamou para isso. Quando lemos aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1, aqui na NVT, quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais velho, Abias, segundo mais velho, julgava em Berseba. Mas não eram como seu pai, eram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. Presta muita atenção. Eles disseram: olhe, o Senhor está idoso e seus filhos não seguem seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as nações. Com todas as outras nações. Escolha um rei. Deixa no 5, por favor. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Deus, ele não chamou o povo de Israel para ser igual às outras nações. Versículo 6. Samuel não gostou de que lhe tivesse pedido um rei e buscou a orientação do Senhor. O Senhor lhe respondeu: faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam, e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. Pode parar no 7. É interessante aqui que o que eles pediram com base para serem iguais às outras nações, mas as outras nações não tinham o Deus que eles tinham. Eles eram um povo diferenciado. Deus tinha levantado eles para serem únicos. Deus, ele faz as coisas originais. Deus não trabalha com falsificação. Deus cria e não copia. E o que eles pediram, a forma que eles queriam aquele rei, foi a forma que eles receberam.
Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becore e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam em seu ombro. Eles receberam um rei que viviam de imagem como eles. Eles receberam um rei covarde como eles. Eles receberam um rei que não confiava em Deus como eles. Eles receberam um Deus que não era líder, que era invejoso, era um rei inseguro, assassinou 85 sacerdotes de Aimeleque e, no final ainda, até consultou feiticeira para, de alguma maneira, tentar se salvar. Mas Deus nunca fez Israel como as outras nações. Deus não queria mais uma cidade. Deus não queria mais um povo. Deus não queria uma cópia. Ele não queria nenhum tipo de falsificação. Ele trouxe e estava transformando um povo em um povo único. Porque o Senhor, Ele é o mais perfeito dos arquitetos e é o mais minucioso dos engenheiros. E nós temos que ver que Deus, Ele levantou, repita comigo, Deus levantou Israel para ser vitrine do mundo. Israel era a vitrine, era o exemplo do mundo. Deus trouxe Israel para estabelecer um novo padrão, um novo tempo. E vemos que Israel em todo lugar ela levava a bênção, e a Bíblia fala aqui que um povo que era livre e se transformou em escravo. Vemos aqui Samuel ficando chateado com isso, porque ele ficou chateado com essa situação. E Deus fala aqui, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo, não foi a você que rejeitam. Não foi a você, Samuel, que eles estavam rejeitando. Foi a mim que rejeitaram como rei. Porque foi Deus que levantou Samuel como juiz. Foi Deus que colocou Samuel naquele lugar. Então eles estavam rejeitando o próprio Deus. O Senhor estava deixando bem claro que Ele que tinha tornado e colocado Samuel naquele lugar. Pois foi Deus que tinha levantado e estabelecido tudo o que Samuel estava colocando, porque Samuel não dava um passo sem a permissão de Deus. Isso é muito forte, porque quando você rejeita algo que Deus te deu, você está rejeitando o próprio Deus. Se Deus te deu algo e você está rejeitando isso, você está rejeitando aquilo que Deus te deu, aquela porta que Deus abriu, aquele emprego que Deus estabeleceu. Eu lembro que teve um caso aqui na igreja de um rapaz que ele foi abençoado com uma moto. E um membro, uma pessoa, né, uma pessoa, ela deu para ele, dentro da igreja, deu para ele como presente. E ele, naquele momento, não é isso, não quero, não foi isso, não quero. E ficou uma coisa que eu falei, meu Deus do céu, eu estava junto lá, eu falei, o que está acontecendo? A pessoa está sendo roubada, porque ela estava tanto na cabeça que ela queria uma moto tal, o ano tal, do jeito tal, e quando Deus entregou uma moto diferente para ele, ele estava rejeitando. E não era uma moto barata, era uma moto de mais de 20 mil. E é impressionante, as pessoas elas estão tão focadas em uma situação que não conseguem ver que daquela situação você transforma em outra. Você às vezes está tão focado que você quer um cargo de gerência, um cargo de diretoria, você quer um salário tal, mas não entende se Deus te abriu te abriu espaço, te abriu a oportunidade de você ser estoquista, ser estagiário, entra, porque dali Deus te levanta. Você já vai estar dentro.
quem Deus levanta é aquele que tem um coração humilde. Aquele que pega o limão e transforma na limonada. Aquele que não pega um problema, mas sim vê uma oportunidade de fazer diferente dos outros. Tudo o que o rei iria exigir do povo estava mostrando que, naquele momento, quando eles queriam e pediram um rei para Samuel, Samuel ele foi dar as direções. E ele foi mostrar o que seria daquele povo com o rei, porque esse povo já sabia. Eles talvez, aquela geração não tinha passado pelo deserto, não tinha passado pelo Egito, mas ele quis lembrar. Ele falou tudo que o rei faria com aquele povo. Pode colocar ali, 8. Desde que os tirei do Egito até hoje, eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Isso Deus falando para Samuel. Faça o que eles pedem, mas advirta-os solenemente a respeito de como um rei os governará. Presta atenção, 10. Então Samuel transmitiu a advertência do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Disse a ele, este é o modo como o rei governará sobre vocês. Ele convocará seus filhos, ele convocará seus filhos para servi-los em seus carros de guerra e como seus cavaleiros, e os fará correr à frente dos carros dele. Vamos lá. Isso não vai ficar por assim não, presta muita atenção. Colocará alguns como generais, capitães de seus exércitos, obrigará outros a arar seus campos e a fazer as colheitas, e forçará outros mais a fabricar armas e equipamento para os carros de guerra. Vamos lá que isso não acabou ainda não. Tomará suas filhas e as obrigará a cozinhar, assar pães e fazer perfumes para ele. Isso ainda tem mais. Tomará de vocês o melhor dos seus campos, vinhedos e olivais e os dará aos servos dele. Tomará 1/10 de sua colheita de cereais e uvas para distribuir entre seus oficiais e servos. Tomará seus escravos e escravas e o melhor do gado e dos jumentos para o seu uso próprio. Exigirá 1/10 de seus rebanhos e vocês se tornarão escravos dele. Quando esse dia chegar, lamentarão por causa desse rei, que agora pedem. Mas o Senhor não lhes dará ouvidos, Ele não vai dar ouvidos, porque foi o que você pediu. Às vezes Deus castiga as pessoas dando o que elas pedem. Às vezes as pessoas acham que é com isso que eu vou me tornar realizado. É com isso aqui que eu vou ser completo. É com esse relacionamento que eu vou ser feliz. É com essa situação que vai me trazer essa realização, eu vou me tornar completo. E ele não vai ouvir. Continua. Mas o povo se recusou a ouvir. Um povo que sabe, um povo que sabe que Deus quer o bem dele, quer o bem dela, mas se recusa a ouvir. Não está ouvindo nada. Eu lembro de um desenho que o homem chegava dentro, há muito tempo, muitos anos isso, ele chegava dentro de uma loja de computador e ele queria muito aquele computador. Mas como ele queria aquele computador? E o vendedor percebeu isso. E quando ele foi, mas eu quero esse computador tal. Mas ele é muito caro. Não, eu quero saber tal. Então você vai ter que fazer mais uma hipoteca. Passou mais uma hipoteca, ainda passou a mensagem, você está entrando na sua terceira hipoteca. Ele estava mais a terceira hipoteca por causa de um computador.
Mas ele falou assim, não, mas eu não vou precisar pagar agora. Não, não vai ser agora não, vai ser daqui 3 meses. Mas não é agora, né? Não, não é agora. Então eu posso levar? Pode levar o computador. Você pode levar o computador, mas daqui 3 meses você começa a pagar a sua terceira hipoteca. Nós vemos que Saul diz que era de Deus, mas no fundo ele era um ateu que ainda foi, como falei, finalizando, buscando uma feiticeira. Esse era o rei que eles pediram, que eles receberam. Pode voltar ali, colocar. Só para finalizar esses últimos 2 versículos. 20. Queremos ser como todas as nações. Queremos ser como todas as nações. Presta muita atenção. Queremos ser como todas as nações ao nosso redor. Nosso rei nos julgará e nos conduzirá nas batalhas. Não era mais Deus. É esse rei. Esse rei que eu te mostrei as qualidades dele aqui. As 7 qualidades de Saul. A covardia, inseguro, o que matou sacerdote, o que buscou a feiticeira, aquele rei invejoso, covarde, que vivia de imagem. Queremos ser como todas as nações, é isso que o povo quer. É trazido para ser um povo único, original, criado por Deus e sustentado por Ele, mas eu quero ser, porque esse rei, que não vale nada, é o que vai nos conduzir nas batalhas. 21. Penalizou? 21 aí não está aparecendo. Enfim. E o Senhor lhe respondeu, faça o que eles pedem e dê-lhes um rei. Então Samuel ordenou os israelitas que voltassem cada um para a sua cidade. Ele estava sendo Saul. Até na última hora, Saul foi Saul. Até quando ele foi atingido por uma flecha que feriu ele gravemente, ainda ele estava sendo Saul. Então ele gritou ao seu escudeiro, desembainha a tua espada e atravessa-me com ela, antes que esta gente incircuncisa me mate, gabando-se e ainda do que fizeram comigo. Até na última hora ele não tinha aprendido, ele podia ter oportunidade. E vemos que muitas vezes Deus coloca o povo debaixo de uma liderança tirana, simplesmente para tratar com o povo. Porque o líder que está no poder tem tudo a ver com o espírito da igreja. O espírito do povo. E vemos Deus permitindo ditadores, Deus permitindo tiranos, simplesmente para tratar com o povo. Por quê? Toda autoridade é estabelecida por Deus. Infelizmente as pessoas não aprendem. As pessoas não aprendem, ficamos olhando, Deus faz, mas nunca está bom. Deus manda comida no deserto, mas não está bom. Deus botava a coluna, mas não estava bom. Deus colocava a nuvem, mas não estava bom. O pé não inchava, mas não estava bom. A roupa não se desgastava, mas não estava bom. Nunca está bom. Deus faz de um jeito, Deus faz de outro. E é pura verdade, nós só sabemos reclamar. Só enxerga o defeito nas coisas. Queremos um rei como as outras nações. Você é um povo livre. Nós somos um povo livre. Aquele povo era um povo livre. É um povo que não sabe andar sem um freio na boca. Não sabe viver na liberdade. Vemos cada um com discurso. Pessoas com discursos que são próprios de quem não conhece a palavra, discursos próprios de quem não conhece a Deus,
não conhece Jesus, não conhece o Espírito Santo, não sabe o sacrifício que foi feito por Ele, por nós na cruz. A palavra não entra e vemos que a palavra de Deus não fixa, não entra com uma convicção, mas quando chega noticiário, quando chega especialistas, quando chega médicos, quando chega governantes, ela entra. E ela se fixa com uma convicção, que essa pessoa até então, até um dia antes ela ia todo dia na igreja. Veio o decreto, veio aquela notícia, veio quantidade de mortos, que é uma tragédia. E ela na hora acha que ela vai entrar nesse número. E ela esquece que até então Deus estava protegendo, mas de 24 horas depois Deus para de proteger. Deus para de cuidar. Deus para de zelar do povo dele. Ah, mas foi o especialista que disse. Ah, mas foi o médico que disse, mas foi o governante. Mas que se lasque. Que se lasque. Quem são eles perante Deus? Quem são eles perante a palavra? Ninguém vai conduzir a minha vida, você tem que entender isso. Somente Deus que tem que conduzir a tua vida. Se a palavra de Deus não entrar, como você vai deixar especialista? A ciência que muda todo dia, até então era proibido sair, depois voltou a poder, depois era proibido, era bom o lockdown, virou ruim o lockdown, era bom o abacaxi, depois virou, era bom, era ruim o ovo, agora o ovo é bom. Ah, mas era bom fazer exercício, mas agora tem que fazer menos, tem que fazer mais. Ele conduz o povo como se fosse uma manada, como se fosse um monte de boi entrando dentro do curral. Não entende que nós somos um povo livre. E a prisão é nós. É as pessoas que estão indo em busca da prisão. Se você for guiado pelo homem, você será conduzido também pelo homem. E automaticamente você vai ter resultados do homem. E qual é o resultado do homem? O resultado do fracasso, o resultado da frustração, resultado de derrotas, resultado de tristeza, resultados de divórcio, de terapia, de psicanalista, de psicólogo, resultado que você só vai poder se curar com esse remédio, com esse medicamento, com esse tratamento. Mas se você é guiado por Deus, você vai ter o resultado do Espírito de Deus. Um resultado do vitorioso, ou vitoriosa, o resultado do conquistador, da conquistadora, o resultado de construções sólidas, de restaurações em todas as áreas, de restituição de tudo que o diabo te roubou. Temos que ter e buscar na nossa cabeça, na nossa mente, na nossa mentalidade, na nossa convicção em Deus, que o nosso final tem que ser como Paulo disse. Aqui em 2 Timóteo 4:7. Nós já ouvimos isso diversas vezes. E parece que muitos não estão entendendo ainda o que quer dizer. Combati o bom combate. Terminei a corrida, guardei a fé. Todo dia você vai combater alguma coisa. Você combate pensamento. Você combate sentimento, você combate vontades, inclinações, você combate o pecado, você combate o diabo. Presta muita atenção, tem tanta gente com medo do diabo. A bispa já falou aqui, o diabo, ele só é um cão com coleira. Deus que vai soltando, puxando, o diabo sempre está na coleira. Você não tem que ter medo do diabo. O diabo que tem que ter medo de você. É o diabo que tem que ter medo das suas orações. É o diabo que tem que ter medo nas madrugadas, o que você fala com Deus. O que Deus está falando com você. Você que tem que conduzir o diabo, e não o diabo conduzir a tua vida.
Porque nós sabemos que ele está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Temos que buscar finalizar com o que está escrito aqui em Atos, que Paulo nos confirma aqui, ó. Na versão, peguei até essa versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. E Paulo disse, na verdade, Davi no seu tempo cumpriu os planos de Deus. Você cumpriu, você está cumprindo no seu tempo os planos de Deus. Os planos de Deus estão sendo concretizados através das suas mãos. Você está sendo esse instrumento, esse canal do cumprimento de Deus. Às vezes você está olhando que você quer tanta coisa. Você quer chegar em tal lugar, mas o maior cumprimento de João Batista foi ter aberto o caminho para Jesus. E o próprio Jesus disse, não houve ninguém, nenhum homem nascido de mulher maior que ele. Você não ouve falando de milagre, você não ouve falando de cura, você não ouve falando de não sei o quê. Mas se ele foi o maior de todos, então ele foi maior que Abraão, ele foi maior que Davi, ele foi maior que Elias, que Samuel, que Eliseu. Só por ter cumprido o seu propósito. Se seu propósito é isso, cumpra o seu propósito. Cumpra a sua missão. Davi no seu tempo cumpriu os planos de Deus, ele só cumpriu os planos de Deus. E depois morreu. É assim. O que você está esperando mais? O que a gente está questionando? O que a gente está duvidando? Por que você está olhando para a direita ou para a esquerda? É só cumprir o plano. Você já sabe qual é o plano. Mas eu não sei. Você sabe. Se você não sabe, é que você está longe de Deus. Você já não sente o Espírito Santo te conduzir. Ele já não é seu auxiliador, seu consolador, seu conselheiro, o seu encorajador. Ele já não faz isso por você. Por quê? Porque você já não é conduzido pelo Espírito Santo. Porque se você é conduzido, você sabe qual é o plano de Deus. Você sabe qual é a missão de Deus na sua vida. Foi sepultado ao lado dos seus antepassados e apodreceu na sepultura. Como diz aqui também na NVI. Tendo, pois, Davi servido ao propósito, pois Davi servido ao propósito de Deus, em sua geração, ele cumpriu o propósito de Deus, ele cumpriu a missão que Deus propôs para ele. Adormeceu. Você só adormece, porque daqui a pouco você é despertado para a glória eterna da Nova Jerusalém. E é isso que nós temos que buscar, é a nossa salvação. É buscar o eterno. É buscar essa eternidade. É buscar esse cumprimento. É verdadeiramente chegar lá, quando você estiver lá na filinha, lá esperando, para ocupar a tua casa. Deus vai lá e fala, olha isso aqui, você fez isso, olha seu galardão. Olha o tamanho dele. Dá uma olhada, o que eu tenho preparado. Olha o que você fez. Olha esse homem, gente, olha esse homem aqui, ó. Olha o que ele fez. Ele cumpriu o propósito. Ah, mas eu fiz tal coisa. Ele cumpriu o propósito. Ah, mas eu fiz não sei o quê. Ele cumpriu o propósito. E não há ninguém maior do que aquele que cumpre o propósito. Não há ninguém maior do que aquele que cumpre o plano de Deus. Nós temos que entender sobre o plano de Deus. E temos que aceitar que Deus tem um plano para cada um de nós. Eu nunca pensei, mesmo sendo ensinado, que eu nunca gostei do evangelismo. E hoje eu sou o líder do evangelismo. Eu era uma pessoa totalmente egoísta. Uma pessoa autocentrada. Uma pessoa que sempre queria ganhar algo sempre em qualquer negociação. E hoje, através de mim, Deus ele me deu o quê? O privilégio de poder aqui em São Paulo alimentar mais de 4.000 pessoas. Vestir mais de 2 toneladas, realizar trabalhos grandes,
com pessoas maravilhosas ao meu lado. Evangelistas comprometidos, que amam a Deus, que querem servir a Deus, que entenderam o seu propósito. Não é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa. Lembre-se que Deus, Ele enviou Jesus para nos dar o exemplo de como seguir. E Jesus, quando foi, nos deixou o Espírito Santo para nos capacitar a seguir esse exemplo. Você não está sozinho, você tem o Espírito Santo para te capacitar para agir de forma igual a Jesus agiu. Nós entendemos, porque se você entende, você tem que praticar, porque senão você pode ser um crente, um bíblico na teoria e um ateu na prática. Vamos falar com Deus, vamos orar. Se você estiver sentado ou deitado, peço que você se levante. Sei que você pode talvez estar cansado. Mas a oportunidade vem e é uma oportunidade para a nossa vida. Agarre ela. Pai amado, Pai querido, entramos na sua presença nesse momento, meu Deus, e agradecemos por essa oportunidade de estar aqui. A oportunidade que o Senhor nos deu, meu Deus, para nos acordar, para nos despertar, meu Deus. Para alinhar a nossa vida novamente no seu caminho, no nosso propósito. O propósito que o Senhor, meu Pai, estabeleceu, os caminhos que o Senhor construiu, os planos que o Senhor escreveu, o propósito que o Senhor estabeleceu, meu Deus. Nós estamos aqui, meu Deus, porque sabemos que só o Senhor é Deus. É só o Senhor, meu Pai, que vai poder fazer. É o Senhor que nos capacita, que nos dá inteligência, capacidade, visão. E pedimos, meu Deus, que o Senhor venha alterar mentalidades, alterar, meu Deus, tudo aquilo, Senhor, que está travando, sendo um bloqueio, sendo uma fruta, meu Pai, uma semente contaminada. Algo que essa pessoa, meu Pai, criou e abriu uma brecha, uma rachadura, Senhor, nossa fortaleza espiritual. E nós pedimos, meu Pai, que a partir de hoje, aquilo que estava conduzindo ela para o pecado, aquilo que estava bloqueando, meu Deus, o teu espírito, aquilo, meu Pai, que cada vez mais estava esfriando ela na fé, meu Deus, nós pegamos e repreendemos todo bloqueio, todo espírito, meu Pai, de comodismo, de preguiça, todo espírito de questionamento, de rebelião, de murmuração, de reclamação, de preguiça, de procrastinação, meu Deus, nós repreendemos e determinamos, meu Pai, no lugar, meu Pai, um espírito de persistência, consistência, continuismo, de sabedoria, coragem, intrepidez, ousadia, meu Deus, meu Pai, que verdadeiramente o teu povo venha entender o propósito, que teu povo venha fazer, que teu povo venha realizar, que teu povo não seja, meu Pai, como o povo de Israel, queremos ser como as outras nações, queremos ser como o mundo, queremos usar, meu Pai, o que o mundo usa, queremos realizar o que o mundo realiza, queremos ser igual ao Egito. Não, nós não somos igual ao Egito. O Deus do Egito, meu Pai, não é o Deus de Israel. O Deus de Egito, meu Pai, não cura, não liberta, não traz salvação. Nós não queremos rejeitar ao Senhor como o povo rejeitou Samuel, meu Deus, como o povo rejeitou a tua palavra. Nós não queremos ser, meu Pai, tem esse espírito da ingratidão, meu Deus. Nós queremos um povo faminto, meu Deus. O que adianta, Senhor, nós estarmos, meu Pai, em todos os horários, meu Pai, como muito tempo nós ficamos a cada 2 horas tendo um culto, 8 cultos por dia, palavra, meu Pai, de carreta, de avalanche, meu Deus, e o povo não orar, e o povo não clamar, esperar, Senhor, voltar para o Egito, voltar a ser escravizado, voltar, meu Deus, como Samuel disse,
que seriam um povo, Senhor, que não teriam, Senhor, a privilégio de ter, meu Deus, meu Pai, a liberdade, Senhor. E nós queremos, meu Pai, um povo livre na mente, um povo livre no espírito, um povo livre emocionalmente, um povo comprometido com propósito, meu Deus, e que verdadeiramente entende o que o Senhor quer e pratica. Por quê, meu Deus? Somente com a vontade de te agradar, não de receber algo em troca. Um povo que busca a tua face e não tua mão. Um povo que busca a tua presença e não, meu Deus, os seus presentes. Um povo, Senhor, que busca te ouvir, meu Pai, e não ser ouvido, meu Deus. Nós sabemos que o Senhor sabe o desejo, meu Pai, os desejos de cada coração, meu Deus, e os desejos dos nossos corações, meu Pai, é cumprido, é realizado, meu Deus, quando nós estabelecemos o nosso relacionamento com o Senhor, meu Deus. E nós queremos esse relacionamento, que no dia de hoje, meu Pai, o Senhor desperte aqueles que estão dormindo, aqueles que pararam no caminho, aqueles, meu Pai, que estão desobedecendo, aqueles que estão exigindo reis para conduzi-los, aqueles que estão esperando resultado de homem, resultado do mundo. Nós queremos, meu Pai, um povo forte, um povo fortalecido, que sabe que quando sair, meu Pai, do lugar, o povo vai sentir falta dele, porque ele que dava o equilíbrio do lugar, ele que era a autoridade daquele lugar, ele que estabelecia, meu Pai, o espiritual, ele que estabelecia, meu Pai, verdadeiramente toda a vitória, toda a conquista. Ele era, meu Pai, o imã, Senhor, de contratos assinados. Ele, meu Pai, que fazia, meu Pai, aquele lugar andar, aquela família, meu Pai, ser estruturada. Nós queremos, meu Deus, esse poder, meu Deus, para que possamos sim, meu Deus, realizar grandes feitos, grandes testemunhos, para mais uma vez, meu Deus, engrandecer o teu nome, levantar, Senhor, verdadeiramente o teu perfeito e maravilhoso nome, meu Deus. E nós pedimos que o Senhor realize e faça, meu Pai, a grande obra nas nossas vidas. Eu abençoo, meu Pai, a vida de cada um, Senhor. Eu consagro, meu Pai, a obra das mãos, que é onde teu povo tocar, bênçãos serão geradas, milagres serão, meu Deus, gerados. Meu Pai, aquilo que está travado será destravado, aquilo que estava amarrado será desamarrado, aquilo que estava bloqueado será desbloqueado, aquilo que estava aprisionado será desaprisionado, aquilo, meu Pai, que estava escravizado agora está sendo liberto, meu Deus. Eu determino, Senhor, que onde teu povo pisar, meu Deus, vai deixar pegada o rastro do vencedor, a pisada do vitorioso, do conquistador, daquele, meu Pai, que teme, daquele que é exemplo, daquele, meu Pai, que verdadeiramente tem o Espírito do Senhor, meu Deus, esse Espírito, meu Pai, convicto, o Espírito da convicção de fé, Senhor. Nós te amamos, meu Deus, nós te agradecemos. Levanta o Espírito do teu povo, meu Pai, que essa palavra, meu Pai, venha fixar, Senhor, venha despertar, venha entrar, meu Deus, com uma mudança de mente, uma mudança de comportamento, uma metanoia, a mudança, meu Pai, de comportamento através do arrependimento, uma techuvá, meu Deus, a volta às origens, meu Deus, que nós voltemos às origens, que nós voltemos, meu Pai, às mentalidades que te agradava, meu Deus, que nós venhamos, meu Pai, voltar ao estado original, meu Deus, o estado, meu Pai, que nascemos, que fomos criados, a nossa essência, sem nenhum tipo de contaminação, sem nenhum tipo, meu Pai, de caráter modificado por pai, por mãe, por amigos, mas sim, meu Pai, o caráter de Cristo, um caráter perfeito, digno de toda honra e toda glória, meu Deus. Nós agradecemos, meu Deus, porque nós te amamos. Obrigado, meu Deus, por estar aqui. Obrigado, meu Pai, por estar orando nesse momento. Obrigado por estar na sua casa, meu Deus, te cultuando e tendo o privilégio, o prazer, a honra, meu Deus, de falar do Senhor, de tentar, meu Pai, explicar o tamanho do teu poder, porque falar do Senhor é impossível, falar da tua honra é impossível, mostrar quem o Senhor é impossível, meu Pai. Não adicionaram, não há palavras, meu Pai, não há teólogos, não há estudiosos que podem, meu Pai, chegar a 1% do teu poder, meu Pai, da tua
perfeição, meu Pai, mostrando, Senhor, quem o Senhor é, o arquiteto, meu Pai, das emoções, meu Deus, o Criador, Senhor, de todos os céus e a terra, Senhor. Nós não podemos explicar, meu Pai, porque isso não se explica, meu Pai, nós não temos a mentalidade, a sabedoria, a inteligência para chegar nisso, meu Deus, mas nós pedimos que o Senhor aceite, Senhor, esse sacrifício, meu Deus, esse sacrifício, meu Pai, de estar aqui, porque muitos estão, meu Deus, meu Pai, mastigando a sua carne, meu Pai, destruindo a sua vontade, meu Pai, de dormir, meu Pai, de desligar, para sabendo, meu Deus, que verdadeiramente, meu Deus, é para poucos. Isso aqui é para poucos. E o Senhor nunca buscou muitos, meu Deus. O Senhor busca somente os comprometidos. E nós, meu Pai, queremos ser, meu Pai, chamados de amigo de Deus, dos comprometidos de Deus, do exemplo, meu Deus, do exemplo de homem, exemplo de mulher, exemplo de filho, exemplo de funcionário, exemplo de cristão, meu Deus, que assume, que não tem medo de saber, meu Pai, o que o outro está pensando, mas tem, meu Pai, o cuidado de buscar, meu Deus, que o outro está entendendo o que nós estamos passando, meu Deus, que é a Tua mensagem, que nós tenhamos, meu Pai, verdadeiramente esse freio, meu Pai, para conduzir a Tua palavra, meu Pai, com toda vírgula, com todo ponto, com todo parágrafo, meu Pai, sem errar, meu Deus, sem, meu Pai, de maneira alguma, meu Pai, desviar para a direita ou para a esquerda, meu Deus, mas cumprir o propósito do Senhor, meu Deus, cumprir a missão, cumprir os Seus planos, meu Deus, e adormecer e morrer, meu Deus, porque essa vai ser, meu Pai, a vitória de justo, a vitória do vitorioso, meu Deus, é morrer no Senhor, meu Pai, é guardar a fé e combater o bom combate. Muito obrigado, meu Deus, nós te amamos, nós te agradecemos, meu Pai, e pedimos que o Senhor venha, meu Pai, conduzir, meu Pai, essa semana, que o Senhor venha conduzir a igreja, meu Pai, conduz o povo do Senhor, conduz os membros, conduz os líderes, os obreiros, meu Deus, levanta, meu Pai, novos, meu Pai, semeadores, novos Eliaquins, meu Pai, levanta novas pessoas, meu Pai, dispostas a se comprometer e abraçar a causa, meu Pai, do ministério, do Senhor, meu Pai, dos projetos que nós realizamos, meu Deus, nós precisamos do Senhor, meu Pai, e mantenha, meu Pai, cada vez mais o Teu povo alerta, o Teu povo vigilante, orando, vigiando, meu Pai, temendo o Senhor, meu Pai, temendo o que for olhar, temendo o que for falar, o que for ouvir, meu Deus, que nós possamos sim, meu Pai, ser, meu Pai, lapidados, alinhados, ajustados, moldados pelo Senhor, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos. Eu agradeço, eu abençoo a vida de cada um e peço, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, abençoar, conduzir, meu Deus, e dê, meu Pai, um resto de semana, um final de semana, meu Pai, um final de mês extraordinário no Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.